Tá lá, como prometido, voltei, aula de PD1, estou aqui novamente com meu fonezinho de locutor de rádio. Essa aula é da semana 3 e destinada para os alunos do sexto ano. Quem está falando aqui com vocês é o professor Rogério e vamos lá para o que interessa. Aquelas velhas informações importantes, hoje é terça-feira, você tem a sua aula de PD1 e matemática e a sua atividade de PD1 e a atividade de matemática. Então, depois que você terminar de assistir essa aula, vai lá na plataforma e vai fazer a atividade PD1, ok? Na quinta-feira tem a segunda atividade de matemática, não tem mais atividade de PD1. Atividade de PD1 é somente na terça. Quem tiver dúvidas, me procura no WhatsApp, me procura na plataforma, Google Sala de Aula, ou você pode deixar seu comentário aqui no YouTube que eu te respondo. Ok? Vamos para o que interessa. Semana número 3, algarismos romanos. Então, a gente vai continuar vendo aquela parte da história dos números, a origem dos números, né? A gente falou que lá na civilização egípcia eles já utilizavam alguns tipos de numeração antes dos egípcios. Começou lá na pré-história, quando eles escreviam na parede, faziam rabisco num pedaço de osso, contavam com pedras, e aí eles foram evoluindo. Até que chegou na numeração romana. A numeração romana ainda é utilizada hoje em dia, apesar de já ter muitos anos aí que se passaram desde a criação do sistema de numeração romana. O Império Romano já não existe mais, né? Hoje você tem a Itália, lá é a Roma, mas não é mais o Império Romano. Mas o sistema de numeração ainda é utilizado para algumas coisas. Às vezes você pode pegar um relógio e o relógio está com a numeração romana. Às vezes você pega, por exemplo, datas, séculos. Você vai falar o século 21 é escrito com a numeração romana, tá bom? Então a numeração romana ainda está presente no nosso dia a dia. E a gente tem que ficar craque aqui para a gente poder transformar e ler um número romano. Lembra dessa tabelinha na aula passada que eu coloquei? Então aqui nós temos o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, aí até o 9, até o 10, na verdade, né? Depois 50, 100, 500 e 1000. E com a combinação desses algarismos, eu consigo fazer todos os números romanos que a gente vai precisar nesse momento, tá bom? Fui ali acender a luz, agora já está um pouquinho mais claro aqui para vocês. Então, beleza. Com a combinação desses números, desses algarismos aqui, né? Dessas letras, a gente consegue formar a numeração romana. Só que lembrando o seguinte, a gente só pode repetir o mesmo algarismo 3 vezes. E, por exemplo, a gente pode repetir o i, que representa o número 1, 3 vezes. Então, se eu repetir 2 vezes o i, eu tenho o número 2. Se eu repetir 3 vezes o i, eu tenho o número 3. Agora, o número 4, eu não posso colocar o i 4 vezes. I. Tá? Eu tenho que fazer uma combinação entre o número 5 e o número 1. Como é que eu escreveria o 4? Seria 5 menos 1, daria 4. Só que como é que eu escrevo 5 menos 1 em algarismos romanos? Você vai colocar o número menor na frente do número maior. Né? A gente coloca, para dizer melhor assim, à esquerda, tá bom? Então, por exemplo, eu quero escrever o número 4. Eu vou usar o 5 e eu vou usar o 1. Só que aí eu escrevo primeiro o número menor. Eu escrevo o 1, o i e depois o v. Isso aqui na numeração romana significa que a gente estaria diminuindo. Seria o 5 menos o 1. Então, daria 4. Tá bom? Se você colocar o i à direita, esse lado aqui, né? Você vai estar aumentando o valor. Então, o que acontece aqui? No número 6, eu tenho o v, que representa 5, e logo em seguida eu tenho o i. Aqui, nesse caso, eu não estou diminuindo, eu estou aumentando. Então, fica 5 mais 1, que daria 6. E isso serve para várias outras combinações. Quando vocês quiserem combinar, olha o número 9, ó, é o i primeiro e depois o 10. Então, é o i e o x. Né? Então, ficaria 10 menos 1, 9. E por aí vai. Isso a gente viu na aula passada. Vamos continuar vendo aqui para a gente ver como é que monta essas coisas, esses números, né? Como escrever o número 2301 em algarismos romanos? Pessoal, vamos pensar. 2301 é a mesma coisa de escrever 1000 mais 1000 mais 100 mais 100 mais 100 e mais 1. Eu acabei de fazer a decomposição de um número.
Vocês vão ver isso lá na aula de matemática, por isso que tem que assistir a aula de matemática primeiro. Então, ó, eu fiz a decomposição desse número. Aí eu vou olhar aqui para os meus algarismos romanos. O 1000, como é que eu escrevo? M. Como é que eu escrevo outro 1000? M de novo. Como é que eu escrevo 100? C. Mais um 100, mais um C. Mais um 100, mais um C. E depois o número 1, que é a letra I. Então ficaria MN, né? 2000. 3 Cs, né? CCC, que seria 300. E I, que seria 1. 2301. Fácil assim. Vamos ver o próximo? 1444 em algarismos romanos. Tá. Eu tenho que escrever 1000, depois eu tenho que escrever o 400, depois o 40, depois o 4. Bom, o 1000 é fácil, é a letra M. O 400, eu não posso escrever o C 4 vezes. Lembra que eu falei que a gente só pode repetir até 3 vezes a mesma letra? Algumas letras elas podem repetir 3 vezes, tem outras que nem se repetem. Então, vamos pegar aqui o C. O C ele só poderia repetir 3 vezes, então não dá para escrever C, 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 que daria 400. Não dá para fazer assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 500 menos 100. 500 menos 100 é 400. Então, seria a letra D, e aqui, ó, na esquerda da letra D, a letra C. Depois, eu teria que escrever 40. 40, eu não posso escrever o X 4 vezes. Eu tenho que escrever o 50 menos o 10. Então, seria X, depois o L. Tá? E, por fim, o 4, que é o I, depois o V. Como é que fica isso, professor? Fica isso aqui, ó. M de 1000. CD significa 400. Ó, o C é 100 e o D é 500. Está vendo que a letra menor, o número menor, 100, veio antes do número maior, 500? Quando isso acontece, nós estamos diminuindo. Então, é 500 menos o 100. Dá 400. E aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo que a letra X, que representa 10, veio na frente da letra L, que representa 50? Então, 50 menos 10, dá 40. E, por fim, fica o IV, que é 1, e depois o 5. Seria 5 menos 1, que daria 4. Ok? Então, como é que nós vamos praticar agora? Eu fiz a decomposição de alguns aqui e vou escrever aqui para vocês, ó, 600 mais 90 mais 8. Como é que ficaria isso em números romanos? Né? Ele está pedindo para escrever em algarismos romanos. Bom, 600 é 500. Espera aí, deixa eu colocar de branco, né? Deixa eu apagar aqui, escrever de branco. É o 500, né? Mais o 100. Então, D mais C, 600. D de 500, C de 100. O 90. O 90 é o 100 menos o 10, tá? Então, eu escrevo X e aqui eu coloco C, ó. 90 é 100 menos 10, 90. E o 8, como é que eu escrevo? Bom, o 8 é o V com 3 Is. Então, está escrito aí, 698. 698. 912, vamos escrever 900? 900 seria 1000 menos 100, né? Então, eu escrevo 100 primeiro e depois a letra M de 1000, ok? Depois viria o 10, depois viria o 2. Bom, o 10 é X e o 2 é I e I. Tá aí, tá escrito. 912, ok? Agora ele está pedindo para você escrever esses números usando algarismos indo-arábicos. Pelo amor de Deus, professor, o que é isso? Pessoal, algarismos indo-arábicos são os números, os algarismos que a gente conhece, que a gente sabe escrever mesmo, aquele 1, o 2, normal, tá bom? Igual esses aqui de cima, ó. Só que tá vendo que ele colocou aí os algarismos romanos, e ele quer que a gente escreva isso com os nossos algarismos, com os algarismos que a gente conhece, que a gente utiliza no dia a dia. Olha lá, o L é 50, o V é 5 e o I, e depois o I seria 2. Então aqui nós temos 57, né? 50 mais 5 mais 2, ok? 57. E aqui, ó, o D e o C. Bom, o D eu sei que é 500. O D é de 500. O C é de 100. Então, 500 mais 100, 600. Já vou colocar o 6 aqui. E aqui vem 5 e depois 2. Então, 607, tá?
D de 500, C de 100, então fica 600. Depois vem o 5 e depois o 2, ok? Então, tá aí. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão praticar. Entra na plataforma e faz a atividade de PD1 e a atividade de matemática, ok? Então, uma boa semana a todos. Até mais. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tchau, tchau.